Muito bem, mais ou menos, né? Pois eu espero que quem não está bem, que melhore, né? Eu estou bem também. Obrigada, gente. Vamos iniciar a sala de hoje, né? Já desejo a vocês uma boa tarde, tá bom? E vamos lá iniciar. Ontem eu passei uma questãozinha para vocês, bem básica, no caderno, sobre o verbo transitivo, né? Sobre a transitividade verbal. No caso, vocês iam dizer, classificar os verbos das nossas frases, ok? Vamos lá, quem aqui já pode abrir, vão abrindo o caderno. E eu já quero que alguém leia a primeira questão para mim, certo? Pode sim, Laís. Certo? Vamos lá. Só um minuto, tá, Raíssa? A Raíssa depois abre. Só para eu ler. Isso, no caderno. A Raíssa vai ler, tá bom? Até o item C. E a Bia vai ler o restante. Quem é que tá com esse nome Paulo Rocha, hein? É o Paulo Vitor mesmo? Ou é o Pablo? Ah, é o Pablo. Então vamos lá. Pronto, é o Pablo, né? Raíssa vai ler A e a B, a Bia lê a C e a D e o Pablo lê a E e a F, tá bom? Vamos lá, Raíssa pode começar. Olá, tia, a senhora está me escutando? Sim, amor, perfeitamente. 1. Classifique os verbos quanto à sua transitividade. Sublinhe o complemento e o classifique. E aí? E tem A. A. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Nessa frase, gente, qual é o verbo? E aí, qual é o verbo nesse caso? Não, não, não a classificação, entendeu? Eu quero saber qual é o verbo da frase. Vocês identificaram? Qual é o verbo? Necessita, né? Necessita. Então foi o verbo aí que vocês. Mas tia, não são dois verbos não que tem? Mas o primeiro verbo, Walter. Necessita, certo? Vamos analisar. Deixa eu abrir aqui meu documento, tá bom? Só um minutinho. O primeiro verbo é necessita. Só um minuto. Pronto. Então, o primeiro verbo é necessita, certo? Que é o verbo o quê? Necessitar. Isso, que é o verbo necessitar. Mas quando eu digo assim, o diretor necessita. Até aí a gente sabe que a frase não está completa. Esse diretor necessita de quê, gente? Hum? De que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. De todo, né? Enfim. Esse verbo aqui, ele é transitivo. A gente já sabe. Mas ele é direto ou indireto? Eu vi aí que alguns colocaram direto, outros colocaram indireto. E aí? Indireto. Indireto. Indireto por conta de um E tem detalhe. uma preposição depois do necessita. Exatamente. Então, meu verbo é transitivo indireto.
Direto. E o restante da minha frase, eu chamo de quê? Objeto indireto. Objeto indireto. Ok? É um objeto indireto. Por conta da preposição. Ok? Entendido? E tem B. E o outro verbo não entra não Não. aí? A gente só, o outro verbo, né, que é esteja, certo? É um verbo de estado. Ele faz parte do complemento do verbo principal, certo? Ok? Quando vocês forem analisar uma frase e tiver mais de dois verbos, né? No caso, vocês vão analisar o verbo principal, certo? No caso aqui, o verbo principal é necessita. O esteja está aí no complemento da frase, certo? Tá bom? Vamos aí ao item B. Preste atenção sempre no verbo principal. Item B. Raíssa? Item B. A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aula de recuperação. Verbo aí principal, qual é? Pronto, só respondendo aqui a pergunta do Raikkonen. Indireto, Raikkonen, é quando eu tenho uma preposição logo após o meu verbo. Tá bom? O verbo aqui é necessita. Eu tenho uma preposição logo após o verbo. Aí vai ser indireto. Ou seja, o verbo é ligado ao complemento, ao objeto, por uma preposição. Entendeu, Raikkonen? Ou não? Ótimo. Vamos ao item B. Me diga, eu não quero que vocês me digam logo a classificação, tá certo? Quanto à transitividade, eu quero que vocês me digam qual é o verbo da frase em si. Qual é o verbo dessa frase, gente? Insistiu. Insistiu. Eu vou colocar só a partir do verbo, tá? Vocês já copiaram no caderno? O verbo é insistiu, né? É o nosso verbo. A professora insistiu em quê, gente? Hum? Em que os alunos, né, fizessem a recuperação, certo? Vamos lá. O verbo, vocês já sabem que é insistiu, que é o verbo transitivo. Agora resta saber se é indireto ou se é direto. Eu vi que algumas pessoas colocaram que é direto, outras que é indireto, certo? Me expliquem aí, gente, a conclusão de vocês para achar que é direto ou que é indireto. Eu estou vendo que todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. Todo mundo colocou direto, no caso. É direto, o verbo é insistiu. Insistiu em quê? Em que os alunos, né, fizessem a recuperação. Por que que é direto? Observem aí a frase. Porque não tem preposição depois do verbo. Vamos. Eu pensei, ó, eu entendi já que vocês já entenderam o conteúdo, mas por que é que vocês ainda estão errando na resposta? Porque vocês não estão sabendo o que é preposição e o que não é preposição. Eu vou anotar, tá certo? Para vocês anotarem no caderno de vocês as preposições, porque vocês aprenderam o conteúdo, mas o que é que adianta vocês entenderem o conteúdo e não conseguirem identificar o que é preposição e o que não é preposição? Na verdade, a explicação da raiz está certa, certo? Porém, gente, o em é uma preposição. Eu falei para vocês que as principais preposições são a, de, em, para, com, por, certo? Vou anotar tudo aqui no quadro, quando eu terminar de corrigir essa questão, para vocês escreverem aí no caderno de vocês, tá bom? Então, o em é sim uma preposição. Se o em é preposição, esse verbo é transitivo indireto. E o complemento eu chamo de quê? Objeto indireto. Certo?
Então, corrijam, tá? Próxima frase, Bia. A senhora está me ouvindo? Estou sim. Pode ir. Pode ler. Certo. Item C. Maria vendia doces. Maria vendia doces. Qual é o verbo aí da frase? Frasezinha bem, uma frase bem pequenininha. Qual é o verbo? Vendia. Vendia. Vendia, né? Já tem o verbo, vou colocar a frase toda, porque é pequena. Vendia. O que é que ela vendia? Doces. Ok? Aqui é o meu verbo, certo? E aqui é o meu complemento. Entre meu verbo e meu complemento, tem alguma preposição no meio? Ou doces é preposição? Não. Então, nesse caso, o verbo é o quê? Transitivo direto. VTD. Verbo transitivo direto. E doces é o meu objeto direto, né? Certo? Entenderam? Próxima frase, Bia. Entender. Davi gosta de música. Pronto. Outra frase bem simples. Davi gosta de música. Verbo aí, gente, dessa frase. Gosta. 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 O Davi gosta de música. Gosta, vocês já me disseram aí que é o verbo. Do que ele gosta? De música. Esse de música é o meu complemento, ou seja, o meu objeto. Basta, eu tenho agora que saber se esse objeto é direto ou ele é indireto, né? E aí, gente? O que é que vocês acham? Que esse verbo é transitivo direto ou indireto? Indireto, indireto. Gabi tem que falar com o Roberto, tá bom, amor? Só ele que dá esse acesso. Indireto. Agora sim. Por que é indireto? Hein? A preposição depois do verbo, por isso, né? É indireto. Exatamente, Raíssa. A preposição tá bem aqui, ó. De. Ok? Tia, e se tivesse uma preposição, mas ela não estivesse logo após o verbo, continuaria sendo indireto? Não, né, gente? Tem que ser logo após o verbo. Certo? Assim, eu tenho aqui o verbo e o complemento. A preposição junta, né? Une os dois. Pablo e tem a E. Oi, tio, tá me escutando? Sim, amor, pode ler. Ana comprou chocolate. Ana comprou o chocolate, Ana, né? O verbo é qual, gente? Comprou. Ela comprou o quê? Chocolate. Verbo, complemento, objeto. Entre o verbo e o complemento tem preposição? Sim ou não? Não. Se não tem preposição, eu chamo esse verbo de transitivo direto ou indireto? direto. E o objeto é direto. Muito bem. O verbo é transitivo direto e o meu objeto, que é o complemento, também é direto. O bom desse conteúdo é que se o verbo é direto, o objeto também sempre vai ser direto, né? Não tem perigo de vocês errarem, a não ser que vocês errem a transitividade do verbo. Aí vamos aí à última frase. E tem F, Pablo. Ela esperava um tchau. E aí? Verbo, gente. Esperava. Esperava. Depois de esperava aí, qual é o complemento? O que é que ela esperava? Um tchau. Exatamente, entre esse esperava, né, e esse tchau, certo? Tem preposição ou não? Esse
É uma preposição? Esse é preposição, gente? Não, gente, não é uma preposição. Qual é a classe gramatical da palavra? Não é preposição, é uma classe de palavra que é uma das primeiras que a gente estuda. É um artigo, isso mesmo. Artigo, certo? Se é artigo, não pode ser preposição, é artigo, certo? Se é artigo, meu objeto é direto, só é indireto exclusivamente quando for preposição. Então, nesse caso, vocês vão colocar verbo transitivo direto, objeto direto. Ok, entendido ou não? Gente, vou logo colocar aqui para vocês anotarem algum canto aí no caderno de vocês, para vocês não esquecerem mais. Algo importante. Vou colocar até em letra maiúscula. Importante. Certo? Estou vendo, percebendo que vocês não estão sabendo o que são preposições. Vou colocar aqui as principais. Anotem em algum cantinho aí no caderno de vocês. As principais preposições. Para vocês não confundirem com as outras classes de palavras. São a, de, para, com, por, pelo. Vamos lá. Entenderam? Esqueci de um importante. Em, a, de, para, com, por, pelo e em. Essas são as principais preposições. Tá certo? Anotaram? Anotem aí. E eu vou tirar aqui o celular dessa posição. Ok? Posso apagar, né? Certo. Quando terminarem, me avisa. Pronto, gente. E aí, Isabelle, Raikkonen? Gente, enquanto os colegas de vocês vão terminando aí de copiar, vão abrindo o livro de vocês, certo? Ontem eu realmente, pronto, quem já tinha copiado, ótimo, eu realmente coloquei isso ontem, né? Mas muita gente que não copiou. Quem já tinha copiado, ótimo. Porque realmente é uma dica e vocês deviam ter copiado. Pronto, Isabelle. Pronto. Abram o livro de vocês na página 280. 280. Podem guardar o caderno, tá certo? Não vamos copiar mais nada no caderno. Página 280 do livro. Só um minuto, tá, gente? Só ajeitar aqui.
Pronto, todo mundo com o livro aberto na página 280, gente. Ótimo. A gente vai ler no livro, tá certo? Alguns outros exemplos, né, do objeto direto, do objeto indireto, para a gente encerrar esse conteúdo, certo? Por quê? Porque ainda tem outro conteúdozinho, que é o predicativo do sujeito, certo? Mas que a gente vai estudar só amanhã, ok? Vamos lá iniciar a leitura. Página 280. Quem já inicia aí a leitura? Da página 280. Deixa eu ver aqui no chat. Vou chamar aqui as pessoas que estão no chat que ainda não leram, tá bom? Se não quiser ler, vai me dizer aí no chat. Alan, vou pela ordem, tá? Da frequência aqui do chat. Ana Beatriz. Ana Gabriele. Ok. Ana Patrícia. Bernadette. Geislânia. Isabela Evelyn. Tudo bem, amor. Sem problemas. É porque quando eu pergunto, né, sempre as mesmas pessoas leem e os outros, né, eu nem sei se estão realmente na aula. Quero só saber se estão. Quem tá aí com esse nome de Jorge Lopes? A Cecília, né? Vamos lá, gente. Laís, Júlia, Larissa, Yanara. Pode sim. Vamos lá, Val. Qual é a página? 280. O Walter vai iniciar. As pessoas que já têm costume de ler, né? Que gostam de ler, me digam aí no chat, tá, gente? Para depois do Walter vocês lerem. Pronto. Objeto direto e objeto indireto. Na primeira parte desse capítulo, estudaremos as relações de regência. Vimos que, na estrada da oração, alguns verbos exigem obrigatoriamente um complemento, tradicionalmente chamado de objeto. Os verbos intransitivos, como vimos, não exigem objeto. Na prática, o objeto pode se ligar ao verbo de duas maneiras distintas. Ou ele se liga diretamente ao verbo, objeto direto, ou se liga da maneira indireta, isto é, por meio de uma preposição, objeto indireto. Observe. Carlos arrecadou dinheiro. Verbo transitivo direto, objeto direto. Ela foi para a Europa. Verbo intransitivo indireto, objeto indireto. A loja deu muito lucro ao dono. Verbo transitivo de direto e indireto. Objeto direto e objeto indireto. Muito bem. Só um minuto. Gente, tudo isso aí que o Walter leu, né? Faz parte das explicações que eu já dei a vocês. Há uma dica para vocês. Já acrescentem lá naquela listinha que eu dei, né? Das principais preposições, a preposição ao, tá certo? Ao também é preposição. Então, como vocês observaram aí, temos o objeto direto e o objeto indireto. Como eu já falei para vocês, vocês já entenderam, né? O objeto direto é quando eu uso o objeto direto é quando eu não uso a preposição, quando o verbo está diretamente ligado
ao complemento, né? Ao objeto. Não tem preposição ligando o verbo e o seu complemento. E o objeto indireto é quando obrigatoriamente eu tenho aí o uso da preposição depois do meu verbo, né, gente? Isso aí, acredito que todo mundo já entendeu. A dúvida está só em o que é preposição, o que não é preposição, que vocês vão estudar, né? O que eu coloquei para vocês copiarem, certo? Sobre as principais preposições, e vocês vão aprender, tá certo? Vamos lá, Bia. Depois da Bia, Raíssa. E depois da Raíssa, Maria Isabel. Pode começar, Bia. A senhora está conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Certo. É importante notar que, na prática, o emprego de um verbo como transitivo direto e indireto ou bitransitivo depende do uso. Verbos que frequentemente exigem complemento muitas vezes podem ser utilizados sem ele. Exemplo disso é o que ocorre com os verbos ler e rir nas frases abaixo. Ele já leu muitos livros. Leu o verbo transitivo direto e muitos livros objeto direto. Muitos alunos não leem. Verbo intransitivo. Quando me encontrou, ela riu. Verbo intransitivo. Ela riu uma gargalhada gostosa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Raíssa? Opa, tia, a senhora está conseguindo me ouvir? Sim, sim, amor. Pode ler. Em todos esses casos, o objeto, seja direto, seja indireto, é exigido pelo verbo, isto é, apresenta-se como um termo necessário sintaticamente. Essa observação é importante para não confundirmos termos acessórios à estrutura básica da oração com objetos. Por exemplo, choveu ontem. Isabelle? Tia, tá conseguindo me ouvir? Estou, pode ler. Ok. Nessa frase, o verbo chover é intransitivo, pois é um verbo suficiente de sentido. O termo ontem apenas expressa uma informação a mais, situando o fato no tempo passado, mas é um termo acessório à estrutura da oração. Pronto. Maria, amanhã, deixa eu anotar aqui. Tu lê, tá? Essa parte do predicativo, já vou deixar para você ler. Porque hoje eu não vou passar para essa parte, certo? Do predicativo do sujeito. Para vocês não confundirem, certo? A gente vai aqui se basear, gente, só no que a gente viu até agora e nessa parte do verbo intransitivo, certo? Amanhã eu escrevo uma explicaçãozinha para vocês anotarem no caderno, certo? Sobre o predicativo do sujeito. Mas a gente vai falar disso só amanhã. O que é que eu quero perguntar a vocês e explicar para vocês? Que além do verbo transitivo, né? Eu quero que vocês me digam com as palavras de vocês, recapitulando, o que é um verbo transitivo. Me digam aí. O que é um verbo transitivo? Se eu colocar lá na prova, marca a opção correta da definição do que é um verbo transitivo. Vocês vão dizer o quê? Se a prova fosse É um subjetiva. verbo que depende muito do complemento, sei lá. Um verbo que depende do complemento. Isso. Que ele precisa, né? Ele depende, ele necessita de um complemento. É isso mesmo, gente. Né? Maria e Walter. Correto. O verbo transitivo é o verbo que precisa de complemento. Ou seja, sem o complemento, ele fica incompleto, ele fica sem sentido. Aí vocês podem dizer assim, tia, mas todo verbo precisa de complemento. Aí eu já digo para vocês que não, né? Que não precisa. Tem verbo que não precisa de complemento. E a esses verbos eu dou o nome de quê, gente? Os meninos já disseram, né? Verbo transitivo é aquele que necessita, que precisa de um complemento. E os verbos que não necessitam desse complemento, eu vou chamar de quê? De verbos o quê? Intransitivo. Muito bem, intransitivo. Ano passado, quando eu ensinei os meninos do ano passado, né? O que é que acontecia?
eles utilizavam muito nas provas, né? Na primeira prova que eu passei sobre isso, e para vocês não fazerem a mesma coisa, eu já vou avisar vocês. Que, por exemplo, não existe, gente, verbo intransitivo direto e verbo intransitivo indireto. Colocá-la na prova. Intransitivo indireto. Nem existe. Por que que não existe, tia? Porque se o verbo não precisa de complemento, como é que ele vai ser direto ou indireto? Se essa definição é uma definição do complemento do meu verbo, certo? Então, não existe verbo intransitivo direto, intransitivo indireto. Quando o verbo não precisa de complemento, ele chama-se apenas de verbo intransitivo. Ponto final. Tá bom? Então, existem aí os verbos transitivos direto, verbo transitivo indireto, existe o bitransitivo, vocês vão estudar mais no próximo ano, e existe o verbo intransitivo, certo? Aí vocês vão ver, gente, amanhã, no caso, que tem verbos que eles nem são transitivos diretos, nem são indiretos e nem são intransitivos. São os verbos de ligação, tá certo? E a gente vai ver isso amanhã. Exatamente, Raíssa. Se ele não precisa de um complemento, não tem necessidade de eu caracterizá-lo como direto ou indireto, até porque não tem necessidade. Aí vocês já me responderam o que é o verbo transitivo, direto ou indireto, né? O que é o verbo transitivo. Agora eu quero que vocês me expliquem o que é o objeto. O que é um objeto do verbo? O que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? O que é o objeto quando eu falo de verbo? Vocês sabem me explicar? É o complemento do verbo? Exatamente isso. O objeto é a mesma coisa de complemento. O complemento de um verbo eu vou chamar de objeto, sendo ele, podendo ser ele direto ou indireto. O objeto direto, certo? É o complemento que é ligado ao verbo. Ele é ligado. Por que é que ele recebe esse nome, gente? De objeto direto. Porque não possui a preposição depois do verbo. Exatamente. Não tem aí uma preposição depois do verbo, ou seja, não precisa de uma preposição para ligar verbo a complemento. É como se fosse assim. Deixa eu dar um exemplo de uma analogia aqui para vocês. Só um minutinho, para vocês entenderem, tá? Quem ainda não entendeu. Eu tenho aqui esse lápis de cor vermelho e esse lápis de cor azul. Vamos dizer que o lápis de cor azul é o verbo, certo? E esse lápis de cor azul, ele está em... Posso sim, amor. E esse lápis azul, ele é o verbo, só que ele precisa de um complemento. O complemento dele é esse lápis vermelho. Então, o que é que acontece? Eles estão juntos, né? Verbo e complemento. Tem alguma coisa aqui no meio separando verbo e complemento? Não. Não. Aí vamos imaginar, tá, gente? Essa é uma analogia para quem não entendeu, entender. Aí vamos imaginar que aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o complemento, e esse lápis amarelo é a minha preposição. Qual é a posição da minha preposição aqui? Nessa frase, verbo e complemento? Ela vai ficar esse lápis amarelo vai ficar aqui onde? Entre o lápis azul e o lápis vermelho. No meio, muito bem, Riquelme. Ou seja, verbo, preposição e complemento. Eu estou ligando verbo e complemento por meio de uma preposição. No objeto direto, não existe essa preposição. Eles estão juntos. No objeto indireto, eles estão juntos, mas entre eles tem uma preposição. Certo? Aí vamos lá. Vou explicar para a Bia agora, tá certo? Bia, e para quem não entendeu ainda muito bem o intransitivo, amanhã eu dou mais explicações, mas vou usar a mesma analogia, tá bom? Bia, eu tenho aqui o verbo, que eu vou representar por esse lápis azul. Quando o verbo é transitivo, ele vai precisar do complemento. No caso do intransitivo, Bia,
é um verbo que ele não necessita de complemento, ou seja, ele é suficiente. Só com o verbo, entendeu? Nós já entendemos a frase. Ele não precisa de complemento, ele é suficiente, vamos dizer assim. Entendeu, Bia? O transitivo, ele precisa do complemento. O intransitivo, ele não necessita de complemento, não precisa de complemento para fazer sentido, ok? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Não? Então, podem colocar aí no chat número, tá certo? E turma, ok? Para que eu possa fazer a frequência de vocês. O livro, a atividade de casa vai ser no livro, tá bom? De casa, entre aspas. Beijo, gente. Se cuidem. Fiquem com Deus. Boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.